O Poco F6 Pro é o smartphone perfeito para quem quer muito, mas muito desempenho. O aparelho consegue ser excelente rodando os aplicativos, o sistema e jogos com nível de detalhes no máximo. Tudo isso porque ele traz o excelente chipset Snapdragon 8 Gen 2, até 16 GB de memória RAM e até 1 TB de armazenamento. Tudo isso no padrão mais rápido do mercado. Ele conta ainda com uma tela AMOLED de 6,67 polegadas, com taxa de atualização 120 Hz, resolução Quad HD+, 68 bilhões de cores e suporte ao HDR10 Plus e também ao Dolby Vision. Ele também se destaca no carregamento, além de trazer uma bateria de 5.000 mAh, vem com um carregador de 120 watts na caixa que carrega toda essa bateria em apenas 19 minutos. O Poco F6 Pro ainda conta com 3 câmeras traseiras com sensor principal de 50 megapixels e câmera frontal com 16 megapixels, vem de fábrica com Android 14 e traz a interface HyperOS. Será que vale a pena apostar no Poco F6 Pro, um smartphone que é muito poderoso, mas que tem um preço mais elevado também? Nós vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo. Só que antes, quero pedir para você clicar aqui no botão do gostei, para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas e para ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. Então, se você gosta aqui do conteúdo, dá essa força aqui clicando no gostei. E você que está chegando agora, que ainda não é inscrito, fica aí o pedido para você se inscrever também, aqui tem vídeos diários sobre tecnologia. Ative o sininho para ser notificado de todos os nossos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. E olha, você tem um ponto onde a linha Poco F6 acaba se destacando na performance. Tanto o Poco F6 tradicional quanto o Poco F6 Pro trazem um excelente desempenho. O que diferencia o Poco F6 Pro da versão tradicional acaba sendo o seu acabamento, sua tela que acaba sendo mais avançada. O aparelho vai além quando se fala em recursos, mas os dois aparelhos são incríveis. Inclusive, um dos grandes destaques aqui do Poco F6 Pro é justamente o seu design, o seu acabamento. Isso porque enquanto que a versão normal vem com a tampa traseira e as bordas feitas em plástico, aqui no Poco F6 Pro temos uma tampa traseira em vidro e as bordas feitas em metal. Então o aparelho traz aqui um acabamento mais premium. Mas trazer um acabamento mais premium acabou acrescentando espessura e peso ao aparelho. A questão da espessura não cresceu tanto assim. De 8 mm do Poco F6 agora temos 8,2, praticamente a mesma espessura. Mas o peso, esse cresceu muito. De 179 gramas do Poco F6, passamos para 209 gramas aqui no Poco F6 Pro. E olha, segurando os dois aparelhos a gente percebe que o Poco F6 Pro realmente é mais pesado. Mas é o preço que se paga para você ter um smartphone com um acabamento mais premium, com tampa traseira em vidro e as bordas feitas em alumínio. O aparelho traz áudio estéreo, um dos alto-falantes fica aqui logo acima da câmera frontal e na parte superior nós temos aqui o microfone e também temos um sensor infravermelho para você utilizar o aparelho com um controle remoto. Você pode controlar TVs, DVDs, Blu-rays, ar-condicionado. Aqui mostrando a parte inferior temos o segundo alto-falante, porta USB tipo C, microfone utilizado para as ligações e também a bandeja. Ela suporta 2 chips simultaneamente, mas o aparelho não traz entrada para cartão de memória. E aqui nessa lateral vocês podem ver os botões de volume e também o botão liga-desliga. O sensor de tais fica na própria tela do aparelho. Aqui mostrando para vocês o desbloqueio, que é extremamente rápido. Ele fica aqui um pouco mais acima da borda inferior, mas ele é muito fácil de detectar. Você se acostuma rapidamente aqui com a posição, que ela acaba não sendo alta demais, como acontece em alguns aparelhos que trazem o desbloqueio via sensor digitais. E também contamos com o desbloqueio facial, que também é praticamente instantâneo. Vou deixar aqui o aparelho na tela de bloqueio, vou olhar para ele e olha só como ele é instantâneo para fazer o desbloqueio, realmente muito rápido. Tela é outro destaque desse smartphone e ele consegue ir além do Poco F6 que já trazia um excelente display. Temos aqui uma tela AMOLED de 6,67 polegadas com resolução Quad HD+, 3200 por 1440 pixels com proporção de 20:9, taxa de atualização 120 Hz e olha só como essa tela é incrível. Ela traz 68 bilhões de cores, o padrão do mercado são 16,7 milhões, então é uma tela com muitas cores, com mais precisão de cores, traz ainda suporte ao HDR10 Plus, ao Dolby Vision e o seu brilho máximo pode chegar até 4.000 nits, sim, 4.000 nits. O brilho típico em ambientes fechados chega até 1.200 nits, mas se você estiver debaixo do sol, ele pode ampliar esse brilho para ter 4.000 nits para poder melhorar a legibilidade. Para efeito de comparação, um aparelho como o Galaxy S24 Ultra da Samsung consegue alcançar 2.600 nits, já é um brilho muito alto, agora imagina 4.000 nits aqui no aparelho. Aqui com
o brilho máximo no modo automático. Reparem que a tela já fica bastante brilhante, ó. Ela até escurece aqui o fundo da imagem, justamente por causa do brilho alto. Nos meus testes aqui utilizando o luxímetro, ele conseguiu 826 lux no modo manual e no modo de brilho extra ele conseguiu ultrapassar os 1002 lux. E olha, não é só nisso que a tela manda muito bem. As bordas são extremamente finas, as cores são muito vibrantes. Ele vem com uma calibração padrão para exibir cores mais naturais, mas você pode nas configurações alterar para cores mais saturadas, que é justamente o que eu fiz aqui com o Poco F6 Pro, porque eu gosto de cores mais vibrantes. Então a tela ficou aqui com um vermelho bem forte mesmo, bem destacado, assim como as outras cores. Eu gosto de cores saturadas e olha só como as bordas são muito finas. A câmera frontal com 16 megapixels fica um pequeno furo na tela, aqui mostrando também as bordas superior e laterais, que são muito finas, e aqui mostrando a borda inferior, que é um tiquinho mais espessa, mas também é extremamente fina. O aparelho já vem de fábrica com Android 14 e com a interface HyperOS. Aqui, clicando sobre o telefone, a gente confirma a versão. Ele está com a versão 1.0, mas muito em breve deve chegar a nova versão 1.5, que já foi anunciada pela Xiaomi. Inclusive já tem atualização aqui para o aparelho, não sei se é a versão 1.5, mas já tem uma atualização para ele. E aqui, inclusive, sobre o telefone, a gente pode clicar em informações e especificações detalhadas para que a gente tenha uma geral sobre as specs desse aparelho. E ele manda muito bem nesse sentido. A gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouquinho. O aparelho vem aqui com uma interface com muitos recursos, ela é extremamente suave, extremamente fluida, a gente tem uma excelente velocidade na hora de abrir os aplicativos e o aparelho é muito rápido, dificilmente ele vai apresentar engasgos durante a abertura de aplicativos, durante o uso dos apps. Quando você abre aqui os aplicativos, eles são rápidos e já trazem uma interface extremamente responsiva, seja abrindo o YouTube, o Gmail ou mapas, qualquer aplicativo aqui vai trazer uma ótima experiência de uso. E a interface tem muitos recursos, como por exemplo essa barra lateral que te dá acesso a vários aplicativos e quando você clica num aplicativo compatível, ele será aberto em janela flutuante. Você pode ter até 2 aplicativos abertos simultaneamente aqui na mesma tela. Quando você abre o terceiro, o mais antigo acaba sendo fechado. E com o aplicativo aberto você pode redimensionar, pode empurrar para baixo para deixá-lo em tela cheia. E ele também tem os 3 pontinhos aqui para você acessar algumas opções. Você pode transformar o aplicativo de janela flutuante para tela dividida ou vice-versa, de tela dividida para janela flutuante. Aqui, por exemplo, eu vou pegar o YouTube Music, colocar ele no modo de tela dividida. Deixa eu pegar um outro aplicativo aqui para a gente poder colocar, o app de galeria. Vou minimizar esse aqui para poder utilizar depois. Você pode tanto jogá-lo para o canto, como pode arrastar aqui para esse cantinho, para ele se transformar em ícone para você utilizar futuramente. Então estou aqui com o modo de tela dividida, eu posso clicar 2 vezes para alternar a ordem dos aplicativos, posso redimensioná-los também aqui, posso escolher a proporção dos apps e ele também traz aqui os 3 pontinhos que permite você tirar da tela dividida para voltar para a janela flutuante. Então você pode tanto trocar de janela flutuante para tela dividida quanto vice-versa, vai funcionar nos 2 modos. Eu vou aqui minimizar, olha só, está minimizado aqui os aplicativos, precisei deles, basta clicar mais uma vez aqui, você chama o aplicativo de volta, está aqui os 2 apps que podem ficar tanto por cima da tela inicial quanto por cima de outros aplicativos. E você pode facilmente personalizar essa barra lateral, colocar outros aplicativos de acordo com a sua preferência. Tem vários aqui, precisou chamá-los, é só clicar aqui que você consegue acessá-los. Por aqui também eu consigo fechar os aplicativos que estão abertos e eu posso também fazer isso pela multitarefa. Aqui na multitarefa eu também consigo colocar o aplicativo tanto em tela dividida quanto em janela flutuante. Ele também traz a opção aqui de dar 2 ou 3 toques na parte traseira, ó, vou dar 2 toques aqui para vocês poderem ver, vai abrir o aplicativo de câmera quando você dá 2 toques. E quando eu dou 3 toques, ele vai abrir, eu acho que é a calculadora, é isso? Deixa eu ver. Vocês viram que nem sempre vai funcionar, mas costuma ser bem preciso, viu? Ó, tá aqui, abriu a calculadora. Você pode configurar quais atalhos você quer abrir, mas a lista é um pouco pequena, não são todos os aplicativos que você pode configurar para abrir com esse gesto, só dá para você selecionar entre alguns deles. Por exemplo, temos a opção da câmera ou da calculadora, conforme eu estou mostrando aqui para vocês, então posso configurar alguns aplicativos. E também posso configurar alguma função clicando 2 vezes no botão liga-desliga, no caso aqui eu coloquei para ligar e desligar a lanterna facilmente, mas você também pode usar outras configurações. Outro recurso que eu gosto bastante é o gesto de pinça abrindo aqui para poder acessar aplicativos ocultos. Esses apps eles só vão aparecer aqui dentro desse menu, não vão aparecer nem na multitarefa, nem na tela inicial. Então você pode colocar, por exemplo, um aplicativo de banco aqui dentro para poder protegê-lo de acesso não autorizado. E também é possível você bloquear os aplicativos por senha. Vou usar aqui o Amazon Shopping, por exemplo, ó. Ele está pedindo uma senha.
Então somente com a senha eu consigo ter acesso ao aplicativo. Toda vez que for entrar nele, tem que colocar aqui a biometria ou a senha. E você configura tudo isso aqui pelo aplicativo de segurança, através dele que você habilita ou desabilita essas opções. Ele traz também a opção de ter um segundo espaço, você pode ter uma área dedicada somente para uso pessoal e outra para uso profissional. Dá para você clonar aplicativos, ter 2 Facebooks, 2 Instagrams, por exemplo, com contas diferentes aqui no mesmo aparelho. Dá para você personalizar a interface, colocar os ícones seguindo a paleta de cores do papel de parede. Dá para você colocar temas aqui. Então a interface, ela tem muitos recursos. Quando você desliza aqui do lado direito para baixo, você acessa o painel de controle, e quando desliza da esquerda para baixo, acessa as notificações. E dá para você alternar entre elas, deslizando aqui para a esquerda ou para a direita, nessa parte de cima, por aqui você consegue trocar entre as opções. Aqui, acessando o menu de configurações e também as configurações da tela inicial, você clica e segura, para que você pode acionar widgets e também fazer as personalizações. E tudo isso está rodando de uma forma bastante rápida. Isso porque o aparelho vem equipado com o chipset Snapdragon 8 Gen 2. Esse chipset era um modelo top da Qualcomm do ano passado, mas ele fica muito próximo em performance ao Snapdragon 8S Gen 3 e ao Snapdragon 8 Gen 3, esse último modelo mais top da Qualcomm para smartphones. Fazendo uma comparação entre o Snapdragon 8 Gen 2 e o 8S Gen 3, que equipa o Poco F6, em alguns pontos o Snapdragon 8 Gen 2 vai se sair melhor, em outros o Snapdragon 8S Gen 3 vai se sair melhor. Mas em performance em jogos, aqui ficou visível que a GPU Adreno 740, que equipa o Poco F6 Pro, é mais poderosa, vai trazer uma performance superior. E é por isso que foi utilizado o Snapdragon 8 Gen 2 aqui no Poco F6 Pro e não o 8S Gen 3, olha que curioso. Mas eu devo fazer um vídeo à parte para falar melhor sobre as diferenças de desempenho entre o Snapdragon 8S Gen 3 e o Snapdragon 8 Gen 2. Esse chipset traz 8 núcleos, sendo um de alta performance da série Cortex X3, mais 2 núcleos de performance da série A715, mais 2 núcleos de performance da série A710 e mais 3 núcleos de eficiência energética da série A510, rodando até 3.2 GHz. A GPU é a Adreno 740. O aparelho traz opções com 256, 512 e até 1 TB de armazenamento no padrão UFS 4.0 e 12 ou 16 GB de memória RAM no padrão LPDDR5X. Essa versão que está aqui comigo traz 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento. É um aparelho extremamente rápido para rodar o sistema, os aplicativos e os jogos. Com certeza você não vai reclamar de desempenho aqui nesse aparelho. A bateria tem 5.000 mAh, na caixa vem um carregador de 120 watts, capaz de carregar toda essa bateria em apenas 19 minutos. Em autonomia, o aparelho até que saiu bem, considerando que temos aqui um hardware bastante potente. Com o brilho da tela em 120 lux, o Poco F6 Pro gastou 3% de bateria durante 1 hora de ligação, foram 7% gastos assistindo 1 hora de vídeo no YouTube, gravar um vídeo de 10 minutos com app de câmera em resolução Full HD gastou 3%, e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps durante 1 hora gastou 6%. Aqui ele até saiu levemente melhor em relação ao Poco F6, gastando menos energia durante 1 hora de ligação, apesar de ter gasto um pouquinho mais gravando um vídeo de 10 minutos. Mas eu gostei bastante aqui da autonomia do Poco F6 Pro. O problema é que o aparelho não traz carregamento sem fio. Na sua faixa de preço já existem vários aparelhos que contam com esse recurso, infelizmente o Poco F6 Pro ficou de fora. O Poco F6 Pro traz suporte ao Wi-Fi 6 e ao Wi-Fi 7, vem com Bluetooth 5.3, traz NFC, som estéreo, porta infravermelho, mas ele não vem com rádio FM e só porta USB tipo C no padrão 2.0, acredito que há pouco poderia ter utilizado aqui o padrão 3.0 pelo menos. Quanto às câmeras, temos aqui configurações parecidas com a do Poco F6. Sensor principal de 50 megapixels com abertura de 1.6 e lente ultra-wide de 8 megapixels com abertura de 2.2. O diferencial é que temos uma lente a mais, uma câmera macro, mas bem simples, com 2 megapixels, abertura de 2.4 e com foco fixo. Câmera frontal, curiosamente, tem uma resolução menor do que a do Poco F6. De 20 megapixels do Poco F6, passamos aqui para 16 megapixels no Poco F6 Pro. O aparelho traz modo HDR automático para todas as lentes, vem com modo retrato para câmera frontal e câmera traseira, inclusive com suporte ao HDR, que eu achei bem interessante. Conta com modo noturno para todas as lentes, inclusive ele traz aqui modo noturno para vídeos, mas somente para a câmera principal, mas é uma novidade bem interessante. Vem com time-lapse, câmera lenta, modo profissional para fotos e para vídeos também, escaneamento de documentos, então o aplicativo aqui é bastante completo. O destaque mesmo fica para a câmera principal, ela consegue filmar em Full HD a 30 e 60 quadros e em 4K a 30 e 60 quadros. Também traz o modo de gravação com HDR habilitado em até 4K a 30 quadros. Câmera frontal, ela só consegue gravar em Full HD a 30 e 60 quadros. E também traz um modo de gravação em HDR, porém apenas em Full HD a 30 quadros por segundo.
E por fim temos a lente ultra-wide, essa só consegue filmar em Full HD 30 quadros e não traz suporte ao HDR. Bom, enquanto a qualidade de fotos e vídeos, começando aqui pelas fotos, o aparelho se sai muito bem, consegue tirar ótimas fotos em todas as situações de luz, com todas as câmeras, com a frontal, com a principal e com a ultra-wide também. Para os vídeos, a coisa já muda um pouco de figura. Todas as câmeras também conseguem fazer ótimos vídeos durante o dia, e destaque para a câmera principal. À noite, a câmera principal também se sai bem, apesar dela já apresentar bastante ruído. Tem esse modo noturno que melhora um pouco mais a qualidade da imagem, prejudica um pouquinho a fluidez, mas a gente consegue um resultado legal. Câmera principal eu gostei para vídeos à noite. Já a lente ultra-wide, ela captura bastante luz, mas também apresenta muitos ruídos em gravações noturnas. E por fim, temos a câmera frontal. Essa deixou a desejar. Se você estiver em um ambiente com pouca luz, ela vai apresentar muito ruído e imagens escuras. Não é uma câmera que eu recomendo para gravar em situações de pouca luz. Eu já estou deixando exemplos para vocês poderem conferir. No geral, são câmeras muito boas, mas eu não vi tantas diferenças em termos de qualidade em relação ao Poco F6. Aqui o destaque fica para gravações em HDR, que o Poco F6 não suporta. E como estamos falando de um aparelho que custa acima dos R$3.000, é muito fácil achar concorrentes nessa faixa de preço que trazem resultados melhores, que conseguem gravar e fazer fotos com uma melhor qualidade. Então as câmeras do Poco F6 Pro são muito boas, mas acaba ficando atrás dos concorrentes numa comparação direta. Aqui testando o áudio do Poco F6 Pro, ele traz som estéreo, o som sai tanto por baixo quanto por cima, e a qualidade é muito boa. E eu achei levemente melhor em relação ao Poco F6, onde eu achava o som um pouco abafado. Aqui eu não percebo isso, o som está com uma qualidade melhor. Quanto à tela, são somente elogios. Temos um display incrível aqui de 6,67 polegadas, com resolução Quad HD+, taxa de atualização 120 Hz, suporte ao HDR10 Plus e ao Dolby Vision, bordas muito finas, cores muito vibrantes e com brilho máximo que pode chegar até 4.000 nits. Olha, a tela desse aparelho realmente é incrível. Bom galera, não há dúvida de que o Poco F6 Pro é um smartphone superior ao Poco F6, apesar de que no desempenho eles não são tão diferentes assim. Vou abrir aqui o Antutu para vocês poderem ver. Ó, no Antutu, o Poco F6 Pro marcou quase 1.600.000 pontos, está aqui 1.581.000 pontos, pouco mais do que isso, enquanto que o Poco F6 marcou pouco mais de 1.460.000 pontos. Então a diferença não é tão grande assim entre os dois aparelhos, mas sim, o Poco F6 Pro é superior. Então temos dois aparelhos muito parecidos em desempenho e também em câmeras. As vantagens do Poco F6 Pro estão na sua tela, que tem resolução Quad HD+, mas também não faz tanta diferença assim, porque o Poco F6 tem uma tela incrível também, que chama muita atenção. Temos a questão do acabamento, aí sim o Poco F6 Pro é bastante superior, com as bordas em metal, tampa traseira em vidro, contra o plástico aqui do Poco F6, e também temos um carregador mais potente na caixa de 120 watts contra os 90 watts do Poco F6. Mas em desempenho os dois são muito parecidos, em câmeras também achei os dois muito parecidos, apesar do Poco F6 Pro ter mais recursos, né, como gravação HDR, mas em qualidade de fotos e vídeos achei os dois bastante similares também. E é por isso que hoje eu até acho o Poco F6 melhor do que o Poco F6 Pro, isso porque a diferença de preços entre os dois é muito grande. O Poco F6 Pro é um aparelho melhor, porém ele pode ser encontrado a partir de R$ 3.299, enquanto que o Poco F6 pode ser encontrado por a partir de R$ 2.699. Então temos uma diferença grande de preço aqui. Claro que o Poco F6 Pro vem com pelo menos 12 GB de memória RAM em todas as versões. Então temos essa versão com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, saindo por R$ 3.299. A versão com 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento, que inclusive é essa aqui que está comigo, está saindo por um pouquinho mais, R$ 3.349. E tem a versão com 16 GB de RAM e 1 TB de armazenamento, saindo por R$ 4.069. Acaba sendo um preço um pouco mais alto, mas tem 1 TB de armazenamento. Então, quando se pensa em custo-benefício, acredito que o Poco F6 acabe sendo uma melhor opção. Mas se você quer o melhor desempenho possível, quer uma tela com uma qualidade ainda melhor, quer um carregador mais poderoso na caixa, temos aqui o Poco F6 Pro. Ponto negativo desse aparelho, primeiro estão nas suas câmeras, que são muito boas, como eu já falei anteriormente, mas
em comparação com os concorrentes nessa faixa de preço, ele acaba ficando um pouquinho para trás. Temos também a questão da ausência do carregamento sem fio, que é um recurso que também já é comum em aparelhos nessa faixa de preço, e temos também a ausência de proteção contra água, proteção contra mergulho em água. Ele vem com proteção IP54, então traz aqui proteção contra poeira e também vem com proteção contra respingos e suor, mas ele não pode ser mergulhado na água, e nessa faixa de preço já tem muitos concorrentes que trazem a proteção IP67 ou IP68. Bom, galera, então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de clicar no gostei, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!